Bom dia! Vamos ficar de pé? Vamos iniciar o nosso culto nessa manhã de segunda-feira. Queria ler com vocês parteado do versículo 9 de 2 Crônicas, capítulo 16, que diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Os olhos do Senhor estão sobre nós nessa manhã. Vamos louvar de todo o nosso coração, vamos demonstrar para Ele que o nosso coração, a nossa vida é dele, né? E Ele está pronto para se mostrar-se forte a nosso favor. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, queremos te louvar, queremos bendizer o teu nome, te exaltar, te engrandecer, te glorificar. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, e nós sabemos que nós somos teus filhos amados. Nós nessa manhã te louvamos, pedimos que a tua presença manifesta venha sobre nós nessa manhã, nos enchendo da tua graça, nos enchendo da tua vida, da tua unção, do teu poder, ó Pai. Nós declaramos nessa manhã que nós dependemos totalmente do Senhor. É o Senhor que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Nós te adoramos nessa manhã no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor nessa manhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos adorar o nome do Senhor nessa manhã. Estamos alegres e motivados no amor de Deus. Amém? Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soltaste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nas luzes, sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
louvor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Adoro o Senhor nesta manhã. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Vamos lá. Digno é o Senhor. Adoro o Senhor. Sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, aleluia. Ele é digno.
Ele é um Deus de bondade. Nós te agradecemos nesta manhã, Senhor, porque Tu és bom. Tu és bom o tempo todo. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, sou meu ser, entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22, o Senhor Jesus disse assim: olha, eu os tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Jesus estava dizendo para os discípulos, mas ele estava orando, né? E os discípulos estavam participando. Ele fala: olha, Pai, eu tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Qual que é a glória que Jesus transferiu para nós? Qual que é a glória que ele fala aqui?
na oração, que ele diz assim: olha, eu tenho transferido a glória que me tens dado para que seja um como nós. Sabe qual foi a glória que Jesus recebeu e que ele transferiu para nós? A glória que ele recebeu quando ele foi ser batizado, né? Que quando ele saiu da água, a Bíblia diz que os céus se abriram e veio o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Lá no Monte da Transfiguração, né, subiu Jesus, Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração, e eles dormiram, cochilaram. Jesus, né, foi transfigurado e apareceu Moisés e Elias. E quando Pedro acordou e viu aquela transfiguração, aquele brilho, aquele clarão, Pedro ficou tão empolgado, né, que ele chega para Jesus e fala: Senhor, mestre, é tão bom que estamos aqui, né? É bom que estarmos aqui. Vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Na mesma hora, né, veio uma voz do céu e disse: olha, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: olha, Moisés e Elias são gente boa, mas este é o meu filho amado. Sabe, a glória que nós temos recebido é o amor de Deus. Sabe o que vai te segurar no dia da luta, no dia da dificuldade? Sabe, no dia que você mais precisar, confessa: eu sou filho amado, meu pai me ama, meu pai me ama. Quando você faz isso, você está jogando fora, tirando da sua vida o medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe, a glória que nós temos recebido, que Jesus transferiu para nós, que Ele transmitiu para nós, é a glória de sermos filhos amados. Nós somos filhos amados. Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, nós fazemos muitas coisas erradas, mas isso não muda a opinião de Deus a nosso respeito. Ele vai lá, Ele nos lava, Ele nos limpa, né? Ele corrige o que precisa ser corrigido, Ele faz o que precisa ser feito, mas a opinião dele a nosso respeito permanece a mesma. Nós somos seus filhos, e filhos amados. Eu já disse isso para vocês inúmeras vezes, né? Eu tenho a mania, né, de entrar no carro. Normalmente eu entro no carro e eu começo a dizer: eu sou filho amado, eu sou justiça de Deus em Cristo, meu Pai me ama, meu Pai me ama. Comece a dizer isso, comece a confessar isso, e você vai ver que as coisas vão melhorar na sua vida. Você vai ter, né, mais intimidade, mais comunhão, mais confiança, mais segurança no meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio das tribulações. Amém? Você é filho. Você é filho. O diabo pode até tentar, o diabo pode até lutar contra você, mas ele sabe que você é filho, que o seu pai te ama. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Deus Samuel vai ministrar a palavra para nós nessa manhã, né? Da bondade de Deus. Quando nós cantarmos, você fala em voz alta, fala: eu sou filho amado, a bondade dele vai me seguir, porque eu sou filho amado, meu pai me ama. É que Luan, você hoje está de segunda voz aqui hoje. És fiel em todo tempo. Sim, o Senhor é meu pai. Meu pai me ama, Ele é fiel. Todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade
coração tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Som. Bom dia. Hoje, se assentar, hoje eu vou ministrar a palavra aqui para os irmãos e pela quarta vez seguida, Neto, aquilo que o senhor faz a abertura aqui é o que eu vou ministrar. Né? Nas 4 últimas vezes que eu pude falar aqui, o Neto ele deu a introdução, né? No mesmo texto que eu ia ministrar. Então eu fico feliz por isso, né? Eu acredito que o Espírito é o mesmo Espírito. Amém? Então, quero falar a respeito da glória que o Senhor nos transmitiu, da glória que o Senhor tem nos dado. E nós também, nós somos criados e nós somos chamados para poder reinar em vida, mas nós vamos reinar em vida quando nós decidimos atribuir glória a Deus. Amém. Quando nós decidimos dar glória a Deus. Nós somos feitos, nós somos criados para reinar, nós somos destinados a reinar em vida, mas nós somos também feitos como uma mangueira. Uma mangueira, ela não contém nada em si mesma, ela não é um reservatório de nada, mas ela transmite algo, ela transmite a água, né? O reservatório ali realmente da água é a torneira, onde ela está ligada, mas quando ela permite ser esse canal, algo flui através dela. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus para expressar a glória de Deus aqui na terra e com isso reinar em vida. Amém? Esse é o propósito eterno de Deus. Ele nos criou com esse propósito, com esse objetivo, que hoje, nós possamos reinar, possamos ser feitos o seu reino e seus sacerdotes. Amém? E Deus ele teve esse projeto central de nos ter como seu recipiente, como a mangueira que transmitia a água, assim nós também somos como um recipiente que transmite a glória de Deus aqui na terra, e por isso nós expressamos o seu domínio e a sua autoridade. E quando ele criou o homem e cobriu ele com glória. E aí aqui nós temos a palavra glória. A Bíblia ela foi escrita basicamente toda em 2 idiomas, que é o hebraico e o grego, né? E algumas partes também foi escrita em aramaico, mas poucas partes, a maioria é no hebraico e no grego. E essa palavra glória aqui no Velho Testamento, que é no hebraico, ela representa o fulgor, uma glória, um esplendor. E a Bíblia fala que Deus ele criou o homem e cobriu ele com esplendor. Então, quando estavam no Éden, o Adão estava no Éden ali com os animais e toda a criação, ele tinha uma glória que revestia ele, o que permitia ele ter autoridade sobre todas as coisas, o que dava a ele domínio sobre tudo, era a glória que Deus colocou sobre ele. Então, ele tinha uma glória, ele tinha um brilho, um fulgor, um esplendor ao redor dele, onde ele chegava, ele subjugava. Então, todos os animais que estavam ali eram subjugados por conta da glória que havia sobre Adão, que Deus deu para ele. Então, imagina aí o leão. O leão, ele sempre foi um predador. Mas ele era subjugado ao homem por conta de uma glória que havia sobre ele. E essa glória dava ao homem o domínio. Amém? Mas aconteceu algo aí no caminho, né? O homem pecou. E quando ele pecou, quando teve a queda, o homem foi destituído da glória de Deus. Então é assim que o texto fala, a palavra de Deus fala que o homem pecou e por isso ele foi destituído da glória. Ou seja, a glória que havia sobre o homem, ela passou a não existir mais. Sendo assim, o homem não tinha mais a glória de Deus, ele não podia mais reinar em vida. Ele não tinha mais a autoridade, porque a autoridade ela era reflexo da glória. Então, sem a glória, logo ele não tinha mais autoridade, ele não podia mais reinar em vida. Mas
Jesus, ele arquitetou um plano. Deus arquitetou um plano para restaurar a glória que foi tirada do homem. Então, esse plano é o plano de redenção, né? Deus enviou Jesus para que ele pudesse restaurar a nossa comunhão com Deus e assim devolver a glória que nos foi tirada. E Jesus, ele veio não simplesmente como esse restaurador, como esse salvador, mas ele também veio como um modelo do novo homem, né? Da nova criação. E ele vem e ele expressa a glória de Deus aonde ele vai. Em todos os lugares onde Jesus foi, ele expressou a glória de Deus. Sabe, ele sabia que a glória estava sobre ele. Assim como o Neto falou, ele sabia quem que ele era, né? Quando nós vemos aqui a palavra glória no Novo Testamento, que daí já é escrito no grego, nós temos uma outra definição dessa palavra, né, da palavra glória. No Velho Testamento, no hebraico, glória significava esplendor, brilho, magnitude. Mas aqui no Novo Testamento, a palavra glória, ela tem outro significado, que é falar bem de algo. Se você pesquisar aí agora no seu dicionário, vai ter essa opção de significado. Falar bem de algo. Atribuir uma boa opinião a respeito de alguém. Então, quando nós vemos aqui no Novo Testamento a palavra glória atribuída a alguma coisa, nós vemos que tem esse significado. Quando você vai no original, você vê esse significado: atribuir uma boa opinião a respeito de alguém, a respeito de algo. E aí a palavra, né, do Senhor, eu acabei não lendo um texto aqui de Salmos capítulo 8, versículo 5, que fala assim: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então aqui o homem, ele foi coroado com glória. Eu passei esse texto, mas aqui no texto de Hebreus capítulo 2, versículo 10, fala assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. Então aqui nós vemos que Jesus, ele veio para devolver a glória. Ele veio para poder conduzir muitos filhos à glória. Mas quando a gente vai no original desse texto, essa palavra glória não é o esplendor, não é o brilho. Essa palavra glória, ela é a palavra do grego, uma boa opinião. Então Jesus, ele veio para que fosse transmitido, né, a nós uma boa opinião a nosso respeito. Ele veio para poder mudar a opinião de Deus ao nosso respeito. Porque quando o homem caiu, a opinião de Deus ao nosso respeito era uma. Qual? Todo homem pecou e ele está destituído da minha glória. Então, diante de Deus, nós estávamos destituídos. E o salário do pecado era a morte. Mas aí, agora com a vinda de Jesus, ele arquitetou o seu plano, onde ele, através de Jesus, iria trazer uma boa opinião ao nosso respeito diante de Deus. E Jesus, ele tinha isso, ele tinha essa boa opinião, por isso que ele pôde transmitir para nós, porque ele tinha. E quando nós vemos o texto da palavra de Deus, onde Jesus, ele está diante de Deus e ele escuta essa voz, falando: você é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Olha qual que é a opinião de Deus a respeito de Jesus: você é meu filho amado, você é meu filho amado, meu prazer está em você. Então Deus tinha uma boa opinião a respeito de Jesus, e ele sabia disso, por isso ele tinha glória, e sendo assim ele podia reinar em vida. E Jesus, ele reinou em vida. Jesus, ele expressou a autoridade e o domínio que Deus deu para ele em todos os lugares. Aonde Jesus foi, ele não se sujeitou a nada, mas tudo se sujeitou a ele. A doença, né? Todo tipo de enfermidade, todo tipo de potestade, demônio, tudo subjugou a Jesus, inclusive a morte. É interessante, o pastor Luiz falou algo que eu fiquei pensando e realmente faz todo sentido. Quando Jesus, ele vai ressuscitar Lázaro, ele chama Lázaro para fora, pelo nome, porque se ele falasse para poder vir, o morto ressuscita, todos os mortos daquele lugar iriam ressuscitar.
Porque ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade sobre a morte, porque ele tinha uma boa opinião de Deus. Deus tinha uma boa opinião a respeito dele. Ele sabia disso e por isso ele reinou em vida. Por isso ele subjugou todas as coisas e tudo ficou debaixo do domínio de Jesus. E aí ele veio para poder, através, dessa boa opinião, nos levar, nos conduzir a receber uma boa opinião de Deus. Então, Jesus ele reinou e ele veio para poder nos transmitir a glória. Mas hoje nos foi transmitida a glória. Jesus veio, ele morreu por mim, morreu por você, ele habita em nosso coração. Então hoje, quando Deus olha para nós, ele não nos vê, mas ele vê a Cristo. Ou seja, ele tem uma boa opinião já ao nosso respeito, porque hoje nós estamos enxertados em Cristo, nós estamos amalgamados, nós somos um só com Cristo. Então Cristo, Deus, ele não vê a nós, mas ele vê a Cristo. E ele tem uma boa opinião a respeito de Cristo. Cristo é o Filho amado em quem tem todo prazer. Então essa opinião nos foi transmitida hoje. Mas o que nós precisamos compreender hoje é ter essa revelação, esse entendimento. Nós precisamos crer que nós temos essa boa opinião a respeito de Deus. Sabe, ter uma boa opinião a respeito do que, ter um pensamento de que Deus tem bons planos, que Deus tem um bom pensamento ao nosso respeito, vai mudar toda a nossa fé. Vai mudar a nossa fé. Quando você entende que o nosso Deus, aquele que pode nos dar todas as coisas, pensa coisas boas ao nosso respeito, a nossa fé é outra. A nossa fé é outra. Amém? Então você precisa compreender. Hoje o nosso desafio é compreender que Cristo, ele não vai transmitir. Ele já transmitiu a glória. Ele já transmitiu. Ou seja, hoje nós já podemos reinar em vida. E nós devemos reinar em vida, porque foi para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados para poder reinar. Amém? O texto de João 17, 22 diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Então, aqui nós temos a comprovação de que Cristo, ele já transmitiu a glória sobre cada um de nós. Ele já deu, olha o texto fala, e eu dei-lhes a glória. Ele já transmitiu a glória para cada um de nós. Nós precisamos compreender isso e crer. Então, você deve esquecer da ideia que às vezes é impregnada em nossa mente, de que Deus ele está de alguma forma insatisfeito conosco. De alguma forma Deus ele está desapontado pelo aquilo que nós fazemos todos os dias, porque nós pecamos, nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos defeitos, e aí às vezes nós pensamos que Deus ele tem um pensamento de desaponto ao nosso respeito. Ah, mas tudo bem, Jesus morreu por mim, eu aceitei ele no meu coração, mas eu ainda faço isso, ainda faço aquilo, eu tenho tantas falhas, eu tenho tantos defeitos, tem tantas pessoas melhor do que eu. Por que eu? E às vezes quando nós temos esse pensamento de que Deus ele está desapontado, de que Deus não está satisfeito conosco, nós não atribuímos glória a Deus. Nós deixamos de atribuir glória a Deus quando fazemos isso. E quando fazemos isso, também deixamos de reinar em vida. Porque para que nós possamos reinar, nós precisamos compreender que Deus ele tem uma boa opinião a nosso respeito. Sabe? Quando nós pensamos isso, é um pensamento muito pequeno, porque Deus ele está desapontado porque eu pequei. Mas espera aí, a palavra de Deus fala que Ele nos amou quando ainda estávamos em nossos pecados e delitos. Nós estávamos mortos, nós estávamos afundados em nossos pecados, estávamos afundados em todo o erro, mas Ele nos amou. E por isso que nós fomos salvos, né? Porque Ele nos conheceu ainda no nosso pecado e mesmo assim Ele nos resgatou para a sua luz. Então, não tem como Deus ficar desapontado comigo. Não tem como Deus ficar desapontado com você. Porque Ele já te conhecia. Ele sempre te conheceu. Ele te conhece melhor do que qualquer pessoa, melhor do que você mesmo, melhor do que nós, Ele nos conhece. Então, Ele nunca vai desapontar conosco. Ele nunca vai falar assim, não, nós esperava tanto do Samuel. Não, Ele não vai, porque Ele já conhece. E Ele me conheceu nos meus defeitos, Ele me conheceu nas minhas falhas, e mesmo assim Ele me trouxe para a sua glória.
Mesmo assim, Ele me enxertou no Senhor Jesus e me transmitiu uma boa opinião. Então, nada do que eu faço, nada do que eu venha a fazer ou do que eu fiz no passado pode mudar a opinião de Deus ao meu respeito. E nós precisamos compreender isso. Nada vai mudar a opinião que Deus tem ao seu respeito. Você foi feito filho amado. Sabe, o Samuel antes não tinha glória. Sabe, não tinha uma boa opinião. Mas hoje eu tenho uma boa opinião. Porque eu fui transportado para o reino da glória. Eu fui enxertado no Senhor Jesus e hoje, pelo Senhor Jesus, eu tenho uma boa opinião. Deus tem uma boa opinião ao meu respeito. Amém? Uma opinião de filho e de filho amado. O texto de João, capítulo 5, versículo 44, fala assim: como podes crer, vós os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Um outro ponto que eu quero falar aqui, já caminhando por fim: nós deixamos de atribuir glória a Deus e receber a glória do Senhor que nos é transmitida quando nós decidimos, ao invés de dar glória ao Senhor, dar glória a homens. Sabe, uma outra tradução para a palavra glória é dar peso. Dar peso é uma outra tradução que tem para essa palavra. E quando nós decidimos ouvir a opinião dos outros, a opinião do diabo, que vem jogando seta em nossa mente, né, que seria ali como se fosse a nossa própria opinião ao nosso respeito, nós pegamos e deixamos de dar peso na opinião de Deus e damos peso na opinião dos outros ao nosso respeito. Quando fazemos isso, nós estamos saindo debaixo da glória. Nós estamos deixando de dar glória ao Senhor e com isso nós deixamos de reinar em vida. Porque é o que o texto está falando aqui de João, né? Nós às vezes damos glória aos outros. Nós damos glória ao que os outros têm para poder pensar a seu respeito, o que os outros falam de você. Ah, você é assim, você é assado. E às vezes nós mesmos pensamos isso, né? Com setas ali malignas, né? Que vêm para poder nos acusar, nos condenar e nos tentar tirar debaixo da glória de Deus. E às vezes nós pensamos isso: ah, eu sou assim, nossa, mas eu tenho tantas falhas, mas eu. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o que o texto aqui, ó, de João 5 está falando. Nós passamos a dar glória a homens. Nós passamos a dar peso à opinião dos homens e não à opinião que Deus tem ao nosso respeito. Sabe, Deus, ele tem uma opinião a seu respeito. Os homens podem ter outra opinião a seu respeito. Você mesmo pode ter outra opinião a seu respeito. Você tem que escolher a quem você quer dar peso. A qual opinião você quer dar peso? A opinião que os homens têm a seu respeito? Tudo bem, você pode fazer isso e vai colher os frutos disso. Mas você pode também dar peso à opinião que Deus tem a seu respeito, e você vai colher os frutos disso também. Amém? Os frutos é reinar em vida. Nós somos chamados para a realeza. Somos chamados para poder reinar, para dominar, para subjugar todas as coisas. Mas nós fazemos isso quando nós entendemos que Deus, ele tem uma boa opinião. Deus, ele nos ama incondicionalmente. Ele não nos ama agora. Ele não nos ama porque você está bonzinho, você está no culto aqui agora, está ouvindo falar de Deus. Não é isso. Ele nos ama porque desde o princípio ele nos amou. Não é porque agora nós somos bons, mas ele nos amou quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados. Ele sempre nos amou. E com isso, ele expressou a sua boa opinião a nosso respeito. Nós somos filhos amados. Nós temos o amor de Deus sobre cada um de nós. E quando nós entendemos isso, que nós somos amados, nós podemos crer, orar, podemos ter a certeza, ter uma fé aumentada, uma fé grande, de que tudo que nós pedimos nós vamos receber. Quando Jesus, ele chamou o morto para fora, ele não duvidou no coração dele. Nossa, será que vai vir? Será que vai ser um vexame? Será que vai acontecer? Será que esse morto vai ressuscitar? Será que essa enfermidade vai sair realmente? Não, ele não duvidou. Ele não duvidou no coração, porque a fé dele era baseada
no pensamento de Deus a respeito dele. E ele já tinha ouvido a voz falar: você, meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, decida hoje basear a sua fé na opinião que Deus tem sobre você. Se você é filho, creia que Deus tem todas as coisas para você. Se você é filho, foi transportado para você algo, uma herança. E Deus, Ele é o Rei dos Reis, né? Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E com isso, nos foi transportado realeza, domínio. Amém? Então, creia no seu coração. Não deixe que as coisas, não deixe que as pessoas, que as circunstâncias dê a opinião final ao seu respeito e dê o seu valor. Mas creia que você tem valor. Você tem valor. Você é valioso porque você é filho. Você é valioso porque essa é a opinião que Deus tem ao seu respeito. Embora qualquer outra pessoa, ou até mesmo você, pense algo diferente, Deus, Ele tem uma boa opinião a respeito de você. Amém? Ele te chama de filho e de filho amado. Bem, fique de pé onde você está nesse instante. Você possa fechar os seus olhos nesse momento. Eu queria que você, de todo o seu coração, você falasse com o Senhor nesse momento. Sabe, não simplesmente como algo vago, mas fale ao Senhor como um filho. Como quem entendeu que recebeu uma filiação. Que agora você é filho do Deus Altíssimo, filho do Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Nada é impossível para o seu Pai. Feche os seus olhos. Ora ao Senhor nesse momento. Reconheça que você às vezes não tem a opinião que Deus tem ao seu respeito, mas que a partir de hoje essa boa opinião seja transmitida a você. Assim como Jesus, Ele veio para poder transmitir a nós uma boa opinião a respeito de Deus e uma boa opinião de Deus a nosso respeito. Deus, nós oramos ao Senhor nesta manhã, Pai. Pedimos a Deus para que na Tua graça o Senhor possa transmitir a nós, ó Pai, essa boa opinião. Que possamos compreender, ó Deus, que o Senhor não está zangado conosco. O Senhor não está desapontado com os nossos pecados, com as nossas falhas, mas o Senhor tem pensamentos de paz ao nosso respeito. O Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito, ó Deus. Ó Deus, que possa ser transmitida a nós a glória, Pai, através, ó Pai, da glorificação, ó Pai, do nome do Senhor, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, esse entendimento, Senhor Jesus, que nós possamos cada dia, Pai, compreender que nós somos, ó Pai, recebemos a Tua filiação. E hoje, ó Pai, nós podemos reinar em vida, porque somos os Teus filhos. Recebemos do Senhor, ó Pai, essa herança. Recebemos do Senhor a herança do reino, ó Pai. Oh Jesus, abre os nossos olhos, ó Pai. Abre a nossa mentalidade nesses dias, ó Pai, que possamos compreender. Oh Deus, e que a nossa fé possa ser aumentada, Pai. Que a nossa fé venha ser baseada, ó Deus, na filiação, baseado no pensamento que o Senhor tem ao nosso respeito, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, assim nós oramos. Amém. Tenha fé nesses dias. Você é filho. Amém. Você é filho. Como filho, você tem uma herança. Amém? O seu pai, ele não é qualquer um. O seu pai é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele é dono, Ele criou todas as coisas. Amém? Vamos dar o nosso grito de guerra. Se o Senhor é por nós, quem será por nós? Amém. Tenha uma semana abençoada.